Eu sou Marilene Cadi, coordenadora de extensão do Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável da UERJ, e é com bastante alegria que hoje, no dia 5 de novembro de 2020, nós apresentamos a nossa 20ª roda de conversa. A nossa roda de conversa de hoje, ela tem um tema bastante interessante e atual. O nosso especialista convidado falará sobre a saúde mental na pandemia, lidando com a ansiedade, o estresse e o medo. Na roda de hoje, nós teremos, então, o psicólogo Ricardo Abílio Ramos, que trabalha na UFRJ. O nosso convidado, ele é servidor, lotado na Divisão de Saúde do Estudante, né, dentro da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis. É psicólogo clínico formado pela UFRJ, terapeuta cognitivo, peraí, só um minuto, perdi aqui a minha apresentação, Ricardo, só um minuto. E mestre pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Nós temos muito prazer de tê-lo aqui, né? Passamos a palavra para ele. Antes disso, eu gostaria de informar que a professora Sônia Barbosa, nossa diretora, que também é uma mediadora, né, da roda de conversa de hoje, ela estará em breve conosco, ela está com um problema de conexão. Então, boa palestra a todos. Ricardo, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu queria agradecer ao SEADES UERJ, a Marilene, pelo convite de estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre esse tema aí tão atual, né, que é a questão da ansiedade, né, do estresse, do medo. Dizer a vocês que, como a Marilene me falou, sou psicólogo, terapeuta cognitivo-comportamental, sou formado pela UFRJ e fiz mestrado na UERJ, no Instituto de Medicina Social da UERJ, então é uma satisfação também muito grande estar voltando aqui ao UERJ, de alguma forma, né, conversando com a comunidade da UERJ sobre esse tema. A gente vai bater um papo aí sobre algumas questões referentes à ansiedade, ao estresse e ao medo, tirando um pouco fazendo um pouco a diferença entre esses termos, né? Às vezes criam muita confusão, às vezes as pessoas confundem ansiedade, medo, estresse, e a gente vai bater um papo sobre isso e depois a gente vai ter o espaço para as perguntas, para a gente conversar um pouco sobre as dúvidas que surgirem, algumas perguntas, colocações que vocês fizerem, a gente vai ficar aberto para poder conversar um pouco sobre isso. Assim, eu queria começar essa apresentação fazendo primeiramente essa diferenciação, né? Diferenciando ansiedade, medo e estresse. A ansiedade, vamos começar pelo medo, que é mais simples, depois a gente passa para a ansiedade para poder entender um pouco melhor. O medo, ele é uma emoção básica, é uma emoção primordial do ser humano, é uma emoção que funciona como um mecanismo de sobrevivência, né? Porque a gente imagina o ser humano ao longo de toda a sua formação lidar com diversas adversidades, né, inúmeras adversidades na sua vida. E o medo funciona muito como um recurso, né, de proteção, né? Você está diante de um agressor, está diante de um predador maior que você precisa de reações automáticas, né, e autonômicas do organismo para você poder se defender, né? E a principal defesa produzida pelo medo são as defesas de luta, né? Você lutar contra o agressor e reagir lutando ou fugindo. E também congelando. Em algumas situações, o congelamento, né? Você ficar paralisado também é um recurso, né? Você se defender é um recurso produzido pelo medo, pela emoção do medo. Então, aí como está aí no slide, o medo é um objeto, resultado de objetos ou situações reais e concretas. Então, você tem medo de uma cobra, tem medo de um urso, tem medo de que alguma coisa aconteça concreta, né, grave, alguma coisa grave. Então, você tem medo de situações reais e concretas. É muito objetivo, muito claro. Então,
Esse medo, quando ele se torna muito exagerado, ele leva às fobias, a um quadro de um transtorno mental, né? Então, aí tem fobia, vários tipos de fobia, né? Fobia de lugares fechados, fobia de escuro, fobia de aranha, fobia de barata. Então, tem várias fobias, que é o medo exagerado daquele objeto, né? Ou daquele animal, ou daquela situação. Já a ansiedade também é um recurso de sobrevivência, só que ele não tem um objeto concreto para você lidar com ele, porque ele surge ali imediatamente. Então, é considerado um medo subjetivo, né? Você tem a expectativa, a apreensão, né, de que alguma coisa vai acontecer. Você tem uma antecipação de ameaças futuras. Você se prepara internamente, aí a gente vai ver depois que a ansiedade ela vai atingir tanto a nível cognitivo quanto a nível comportamental e emocional. Então, é uma mudança, uma alteração no organismo como um todo, né, em vários níveis do organismo. E essas alterações, muitas vezes, elas têm um nível que são funcionais, né, que são do dia a dia, que são normais do dia a dia, e tem um nível que ultrapassa essa normalidade e se tornam disfuncionais, ou seja, elas começam a dificultar o seu funcionamento no dia a dia. Então, a gente vai ver isso ao longo dos slides para entender melhor como é que funciona essa questão da ansiedade mais disfuncional. A funcional e a mais disfuncional, que é a que a gente geralmente precisa lidar de uma forma diferente, né? E, por último, o estresse. O estresse ele é um termo que veio emprestado da física, né? O estresse era considerado, era identificado como o estresse dos sistemas, né? Quando o sistema trabalhava muito, ultrapassava um certo limite de funcionamento normal, ele ficava estressado, ou seja, ele ultrapassava um limite e não funcionava direito. Então, esse termo foi, na década de 60, 50, 60, foi trazido pela física para o campo da saúde, né, e o campo da psicologia, de modo geral, da medicina também, para entender como que nós reagimos a situações e produzimos reações bioquímicas no nosso corpo que nos levam a exaurir o nosso sistema interno, né? Então, são soma, como está ali no slide, a soma de respostas físicas e mentais causadas por determinados estímulos externos e estressores. Então, a gente também tem estímulos externos mais ou menos definidos que nos causam uma série de transformações orgânicas, alterações de batimento cardíaco, alteração hormonal, alteração da nossa respiração, várias alterações, tanto também comportamentais e cognitivas, provenientes do estresse. Geralmente, quando você tem um nível de estresse muito elevado, provavelmente você também tem um nível de ansiedade, talvez até um transtorno bem característico, né? Uma coisa interessante é a gente pensar que o estresse ele é um exagero de presente, um excesso do presente. Então, quando a gente está muito exacerbadamente envolvido com as situações do presente, essas situações elas transbordam das nossas possibilidades de funcionamento, né? Quando elas exaurem o nosso sistema, a gente se sente estressado, a gente se sente esgotado, a gente se sente sem capacidade de concentração, sem capacidade de gerenciar aquelas situações de uma maneira saudável, né? Então, o estresse é um excesso desse presente, de coisas no presente que nos levam a ficar estressados. O medo, ele como eu falei, ele é mais uma coisa relativa a um objeto fixo, né? A fobia e o medo daquele objeto. E a ansiedade seria um excesso do futuro, né? O excesso do futuro no sentido de que a gente antecipa e tenta antecipar situações futuras que
são tidas como ameaçadoras, né? Então, situações que provavelmente vão, na nossa imaginação, no nosso entendimento, são situações que nos deixam fragilizados e vulneráveis. Essas situações nos causam um quadro de ansiedade, né? Então, é esse excesso de futuro, é excesso de situações e pensamentos relativos ao futuro, de coisas ameaçadoras que podem nos acontecer. Então, a gente utiliza muito o DSM-5, né, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação Americana de Psiquiatria, onde está ali reunido todos os transtornos hoje catalogados como transtornos mentais, e com suas características, né, as orientações de categorização desses transtornos. O transtorno de ansiedade, ele, como está no slide, ele gera um medo, né, envolve ali um medo que gera uma excitabilidade autonômica, comportamento que luta, fuga e congelamento, conforme eu falei. Essa excitabilidade autonômica é a alteração do nosso sistema nervoso autônomo, né? Então, a gente não precisa pensar diante de uma situação ameaçadora de perigo real, o que a gente vai fazer? Nosso corpo, ele automaticamente reage a essas situações, produzindo aí diversos mecanismos, né, como eu já falei, aumento do batimento cardíaco, aumento da circulação sanguínea, a pressão arterial aumenta, dilatação da pupila, respiração aumenta, sudorese, enfim, a musculatura gera mais sangue para a musculatura para a gente poder lutar ou fugir, né, conforme a situação. Então, ele é uma reação automática do organismo às situações claras de perigo, né, que a gente entende como e reconhece como de perigo. Autores que entendem que alguns autores entendem que você, diante do objeto de perigo, você primeiro tem a reação do medo, depois você tem o comportamento e a ação de entender aquela situação e fugir. Outros autores já têm um entendimento diferente, acham que primeiro você reconhece a situação de perigo e depois você tem essas reações no corpo. Então, são entendimentos diferentes, né? Mas a reação ela é tão automática que são milésimos de segundo, né, que as coisas acontecem, que mais uma diferenciação teórica, mas só para vocês ficarem, passar essa informação, né, de que tem autores que entendem essa reação de uma forma diferente diante da situação de perigo. A ansiedade, como também eu falei, é mais voltada para a hipervigilância e preparação para o perigo futuro, o comportamento de esquiva, né? Então, quando a gente tem intensas, né, diante de possíveis ameaças futuras, de coisas que podem vir a acontecer que nos deixam angustiados, nos deixam tensos, nos deixam até estressados da possibilidade daquilo acontecer, geralmente a gente está hipervigilante diante daquilo, ou seja, a gente está com a nossa atenção quase que totalmente voltada para aquela situação, e geralmente é para o pensamento, né, porque a situação ainda não aconteceu, então a gente está com isso no pensamento, né, pensando sobre aquela possibilidade, sobre aquela situação que pode acontecer, e diante disso a gente fica hipervigilante, fica tentando pensar sobre aquilo mais vezes, e fica pensando sobre aquilo de forma reiterada, e a gente classifica até isso como um pensamento ruminativo, né, porque a gente fica ruminando aquelas informações da situação que acontecerá no futuro, na tentativa de buscar recursos para lidar com ela. Porém, isso é um ciclo vicioso, que quanto mais a gente rumina e pensa sobre aquilo, tentando encontrar uma solução que não seja, que seja a mais agradável possível para a gente, aquilo acaba gerando um ciclo vicioso de você geralmente ficar pensando do que vai acontecer o pior, que também a gente chama de pensamento catastrófico. Então, assim, a gente, geralmente, o quadro de ansiedade, ele é muito caracterizado por pensamentos que são ruminativos, de você ficar pensando
várias vezes sobre aquele determinado assunto, na tentativa de... A gente imagina que essa seria uma tentativa de resolver o problema, e muitas vezes a gente vê que não resolve, porque ele se retroalimenta, e ele também é catastrófico. A gente acredita que vai ser uma catástrofe que vai acontecer diante daquela situação. Eu vou dar exemplos mais à frente sobre algumas situações que a gente pode... que isso geralmente acontece. E o comportamento de esquiva, né? O que é o comportamento de esquiva? É o comportamento de você evitar estar na situação. Então, se é uma situação que você acha que vai te causar muito desconforto, você tende a evitar estar nela, né? E essa evitação, ao invés de... ela diminui até a ansiedade inicialmente, você não vai se deparar com a situação, porém, ele também retroalimenta o sistema, te afastando de lidar com essas situações que você acredita ser ansiogênicas, né, produtoras de ansiedade. Então, algumas características, eu vou falar de 2 transtornos principais, é o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno do pânico. Tem diversos outros transtornos classificados como transtornos de ansiedade, como, por exemplo, o mutismo, o transtorno de ansiedade de separação, as fobias específicas, né, que são as fobias. Tem diversos outros transtornos que estão classificados como transtornos de ansiedade. Então, vou falar desses 2, que são os mais prevalentes e são os mais comuns da gente ver, né? O transtorno de ansiedade generalizada, ele é caracterizado por isso, uma expectativa apreensiva, né, conforme eu falei, aquela previsibilidade que você fica achando que alguma coisa ruim vai acontecer ou difícil de lidar vai acontecer, e você fica com essa expectativa apreensiva de que é sempre uma apreensão negativa, né, de que algo negativo vai acontecer. Uma preocupação intensa é uma preocupação que não é pontual, ela não é circunscrita a determinada situação, ela é constante, sempre tem uma preocupação de base, gera inquietação, né? Tanto inquietação dos pensamentos quanto inquietação motora, né? Então, a gente costuma dizer que a pessoa, quando está ansiosa, as pernas dela têm vida própria, né? A pessoa fica balançando a perna várias vezes, ou roendo unha, ou enfim, fazendo alguns comportamentos que são quase que automatizados, mas são tentativas do corpo de tentar, de buscar um alívio para essa ansiedade, né? Dificuldade de concentração, como eu já falei, tem a questão da hipervigilância. Se você está hipervigilante a alguma coisa, você está desconcentrado de outra. Então, a dificuldade de concentração é muito comum, né? Quando o seu pensamento está carregado de ideias, né? De pensamentos que são negativos e que trazem dificuldade, né? Que imaginam que você vai ter dificuldade, você tem dificuldade de se concentrar e de prestar atenção, de direcionar sua atenção para determinadas coisas. Gera cansaço fácil, né? Porque, óbvio, se você está com esse ritmo de pensamento, se sentindo estressado, pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, né? Isso gera um cansaço, um esgotamento do corpo, irritabilidade, né? Qualquer coisa te irrita, qualquer coisa que você não consegue controlar, isso te desequilibra. Tensão muscular e alteração do sono, né? Também é muito comum. Essa questão da irritabilidade, da falta de controle, é uma das coisas que a gente trabalha muito com relação aos transtornos de ansiedade, é a nossa capacidade de lidar com as incertezas e com a falta de controle sobre as coisas da vida, né? Então, a gente tem a ilusão de que a gente consegue controlar as coisas, e essa, às vezes, necessidade muito de controlar, de tentar controlar as situações da vida, nos levam a essa preocupação excessiva, né? E lidar com as incertezas, de que a vida, a gente não consegue planejar tudo na vida. A gente consegue planejar algumas coisas na nossa vida, é até necessário, importante que a gente faça isso, porém a gente tem que lidar com as incertezas que acontecem. A vida, ela tem situações que acontecem fora do nosso controle. Então, lidar com essas incertezas é muito difícil para quem está com
um transtorno de ansiedade, porque isso gera uma tensão muito grande, uma dificuldade de querer reconhecer que você não tem o controle sobre determinadas coisas. O outro é o transtorno do pânico, como eu falei, que aí já é um outro tipo de transtorno de ansiedade, e que é muito mais característico com sintomas corporais, né, como está aí. O transtorno do pânico, que ele é caracterizado por ataques de pânico recorrentes. O ataque de pânico ele é como se fosse um surto abrupto de medo intenso. Então, é como se você tivesse, em todo momento que acontecesse aquele ataque, tivesse um leão na sua frente, você levasse aquele surto abrupto de que bem na sua frente, né? Você tem aquela descarga de adrenalina enorme no corpo, suas pernas tremem, o coração bate forte, a respiração aumenta. Então, é um surto abrupto de medo. Só que você não tem esse objeto que eu estou falando, né? Você não tem esse objeto real aí de causador do medo. É um surto que inicia internamente, né? E internamente ele produz uma série de alterações no seu corpo. Tá aí as alterações: taquicardia, falta de ar, sufocamento, tontura, vertigem, sensação de desmaio, calafrio, sudorese, as parestesias, né, que são os formigamentos, a sensação de parte do corpo anestesiadas. Isso é muito característico também, medo de enlouquecer, ou perder o controle. Você acha que naquele momento você não vai conseguir se reconhecer mais, né, enlouquecer, entender mais as coisas, com sensação de desrealização, despersonalização, você não reconhece muito o espaço onde você está, às vezes não se reconhece, não tem a clareza de que você está ali naquele momento, de quem você é, e náuseas e desconfortos abdominais. Então, causa muita alteração no corpo, mas são alterações que muitas vezes a pessoa que tem o transtorno do pânico acha que é algum problema orgânico, e não é. Geralmente essas pessoas procuram médicos, né, cardiologistas, ou enfim, clínicos, para fazer exames, para verificar por que está tendo essas reações no corpo, achando que tem algum problema no corpo orgânico, né, algum problema de coração, algum problema, enfim, outro que está gerando esses sintomas, mas na verdade é uma produção única exclusivamente do quadro do pânico, né? É uma produção do nosso entendimento cognitivo que gera esse tipo de reação no corpo, né? E aí precisa, assim, do acompanhamento, tal, do tratamento, para você poder, primeiro, entender a origem desses transtornos, como eles acontecem, quais são os gatilhos, né, que provocam esses ataques de pânico, para que você possa ir tratando ele aos poucos, né? Ou com terapia, ou terapia e medicação, né? Então, assim, o estresse e o medo, ele geralmente é provocado por gatilhos externos, né, a gente. Situações externas que provocam o estresse e o medo. E a ansiedade, ela está muito ligada aos gatilhos internos, né? Muito mais o que provoca o entendimento que a gente tem das situações, a forma da gente pensar, a forma da gente ver as situações que nos levam a ter esse tipo de quadro. Então, como eu estava falando, essa questão do entendimento e da percepção da realidade é o que a gente entende, principalmente no viés do trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, que a nossa realidade ela é criada dessa forma, né? Os pensamentos que a gente tem, eles geram emoções, as emoções, por sua vez, elas produzem comportamentos, e os comportamentos reforçam os pensamentos. Então, a gente, às vezes, diante de uma situação, por exemplo, na faculdade, né? Não vou conseguir fazer esse trabalho, não vou conseguir concluir esse trabalho. A gente vai ter uma emoção, né? Uma sensação do coração disparar, a mão suar, né? Sudorese, taquicardia.
às vezes a perna tremer, sentir um frio na barriga, né, um desconforto abdominal. Então a gente tem uma série de emoções, até, e aí junto com emoções, e às vezes emoções negativas. Eu não sou capaz de fazer isso, eu não tenho capacidade de concluir essa tarefa, eu não tenho qualidade, uns sinais de uma certa autoestima baixa. Isso gera comportamentos, às vezes comportamentos de procrastinação, né? Então, já que eu não vou conseguir fazer, eu não vou fazer nada. Então, nem procura tentar fazer a atividade, o trabalho que precisa entregar, ou de esquiva mesmo, de deixa para lá, não vou fazer nada, vai fazer uma outra coisa diferente, ou algum comportamento até de segurança, que é comportamento de segurança, você se depara, pega lá o material para você fazer o trabalho e acha que vai fazer alguma coisa só para poder diminuir um pouco aquela ansiedade, mas acaba que não se dedica, não consegue mesmo desenvolver aquele trabalho e vai ficando até chegar o dia da entrega do trabalho e a pessoa fica mais ansiosa ainda. E esse comportamento acaba reforçando o pensamento, porque se você vai fazer, não consegue fazer, você mais uma vez entende que você não é capaz de fazer, e isso vai se retroalimentando, vai gerando um ciclo vicioso. Então a gente precisa trabalhar muito a questão cognitiva no sentido de entender, né, de que forma que você está pensando diante das situações, que você está entendendo as situações, para que você possa, com isso, encontrar alternativas de entender essa situação de uma maneira melhor. Né? Não é que você não tenha capacidade, é que talvez aquela tarefa seja mais difícil mesmo, outras tarefas, de repente, você já conseguiu fazer, e isso quer dizer que você tem capacidade sim, que você está tendo. Isso, você vai construindo outras emoções em relação a isso, né? E isso não te paralisa tanto. Então, esse é um pouco o mecanismo que a gente vai trabalhar e lidar com essas questões da ansiedade e de outros fatos também. Como eu falei lá anteriormente, a questão do pânico, a questão de ansiedade generalizada, a gente entender também que pensamentos são esses que geram os quadros de ansiedade generalizada e os quadros de... Né, e trabalhando aos poucos com alguns recursos para você poder ir desmontando um pouco esse entendimento que está, de uma certa forma, cristalizado e gerando esse tipo de quadro. Aí que também trouxe um exemplo para vocês, para a gente entender que, às vezes, diante de uma situação, cada um tem um entendimento diferente. Né? Os entendimentos e as interpretações das situações, eles são variados. E, de acordo com a interpretação que a gente dá diante de uma situação, a reação emocional e comportamental vai ser diferente. Então, a gente colocou uma situação hipotética, né? Um determinado professor, muito querido na faculdade, começa a tratar mal os alunos em sala de aula. Ninguém sabe o motivo. Aí as pessoas que estão na sala começam a levantar suas hipóteses internamente, né? O pensamento começa a produzir seus entendimentos, suas interpretações diante da situação. Então, um vai pensar assim, ele não tem o direito de nos tratar mal. Quem ele pensa que e fica com raiva, com emoção, gera uma raiva. O outro vai falar, essa falta de consideração significa que ele não gosta mais de mim ou de nós, né? Não gosta mais da turma. E se sente deprimido com isso. Um terceiro vai falar, alguém da turma deve ter feito algo muito sério para aborrecer ele. E a pessoa vai se sentir culpada, né? Às vezes não é nem ela que fez a situação, mas ela se sente um pouco culpada pelo grupo, né? Gera esse sentimento de culpa. O quarto aí fala, esse é um bom motivo para trancar essa disciplina. Vai ficar feliz com isso. Bom, já que ele está me tratando mal, vou trancar a disciplina, fica bem, é o que eu queria fazer mesmo, se sente feliz. O outro, acho que essa aula vai me prejudicar no curso, porque o professor está tratando a gente mal, não vou conseguir lidar bem com isso, e fica ansioso por causa disso, porque vai se dar mal nesse curso, nessa disciplina. Então, vocês percebam que uma mesma situação,
ela é interpretada de várias maneiras. E isso acontece em tudo na vida. Ninguém pensa igual a ninguém, né? E a gente precisa exatamente, às vezes, dividir as situações que são complicadas e para a gente poder entender por que a gente está pensando dessa forma e poder lidar com isso de uma maneira diferente. O slide não está aparecendo. Não está aparecendo a imagem, mas eu vou esse slide aqui, vou passar aqui para o outro. Esse slide aqui é um pouco a continuidade dessa ideia da produção de alterações no corpo diferentes por conta de pensamentos. Então, às vezes, um pensamento que a gente tem que superestima, né, um perigo, uma situação de perigo no lugar, se você for lá, alguma coisa vai acontecer, você vai ser assaltado, ou alguma coisa ruim vai acontecer, isso gera estado de humor, né, ou emoções, né, que você fica excitado, fica ansioso, fica em pânico, aí dependendo da avaliação que você faz, você acha que, sinceramente, ações ou lugares ou vão causar uma catástrofe para você, vão ser muito ruim, vão causar alguma coisa muito ruim, leva a esse estado de emoção. Ações físicas, conforme eu falei, suar nas mãos, batimento cardíaco, e comportamentos de evitação, né, da situação ou abandono mesmo da situação, quer lidar com isso, tenta buscar e fazer coisas só que te levam a se sentir mais seguro. Para a gente estar chegando no final, esse quadrinho é de um conceito que surgiu da guerra, era um conceito até usado pelas forças militares para lidar com a estratégia de combate, né? E aí depois foi utilizado nas organizações, veio para as organizações, né? Veio para o mundo corporativo, para a gente entender como é que está funcionando o nosso mundo hoje e como a gente precisa lidar com essas situações, né? Então, o mundo hoje ele tem essa denominação de VUCA, né, que quer dizer um mundo incerto, um mundo complexo, um mundo ambíguo. A sociedade hoje moderna, né, o mundo hoje moderno, ele está com vários fatores complexos, né, de volatilidade das situações, né, às vezes elas estão de um jeito, depois estão de outro, uma hora estão embaixo, outra hora estão em alta, um mundo incerto, né, aquilo que eu falei, da gente poder saber lidar com as incertezas do mundo, uma hora acontece uma coisa séria, outra hora acontece uma outra coisa mais interessante, o mundo, a gente não tem a certeza e a linearidade que as coisas vão acontecer de uma forma previsível, né? Ele é complexo, né? Obviamente, por conta da toda a globalização, toda a criação da internet, vários outros fatores, um mundo muito complexo, fatores que ele precisa lidar, e é ambíguo. Uma hora ele está tendendo para um lado, outra hora para outro. Então, isso são entendimentos que a gente precisa ter em relação à vida, principalmente a gente acha que acontece é difícil de lidar, porque as situações elas precisam ter tranquilidade para entender que a gente não tem o controle sobre essas coisas, né? O que a gente pode fazer para lidar com essas situações de ansiedade? Aí, falando mais especificamente, a gente está vivendo essa situação toda de pandemia, foi uma quebra muito grande, né, na nossa rotina de vida, na nossa
funcionamento de vida, toda a nossa vida externa teve que vir para dentro de casa, né, se adaptar ao mundo virtual, a fazer coisas em home office. Então, foram uma forma muito brusca. Realmente gera várias reações emocionais e vários transtornos que já estão aí sendo catalogados como tendo aumentado muito, né, depressão, ansiedade, principalmente. A própria OMS já considera o Brasil o país mais ansioso do mundo, com mais de 18 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. Então, assim, é um quadro muito, muito sério, né, muito grave. E, assim, como é que a gente vai lidar com essas situações, né? A gente tem vários recursos que a gente pode lidar antes de a gente precisar efetivamente procurar uma ajuda profissional, né? Então, principalmente nos quadros mais leves, né, que são mais controláveis ainda, são mais perceptíveis, a gente consegue ainda entender como é que a gente funciona e perceber as dificuldades que a gente está tendo. A gente tem recursos para a gente poder diminuir um pouco esses sintomas de ansiedade. Um deles é a respiração e meditação, né? Porque a respiração é um dos mecanismos autonômicos do nosso corpo que a gente tem um certo controle sobre ele, né? A gente não consegue controlar o batimento cardíaco, não consegue controlar a circulação de sangue, não consegue controlar outras coisas, mas a respiração lá, um pouco, né? A gente tem um certo controle sobre ela. Então, quando a gente está num quadro de ansiedade, de estresse agudo ou de medo, todo mundo sabe que a gente fica com a respiração, né? E para diminuir essa ansiedade, a gente precisa diminuir, um dos recursos é diminuir a respiração. Então, a gente faz exercícios de respiração, é um dos recursos que a gente pode utilizar, respirando de uma forma mais cadenciada. A gente vai até, se der tempo, a gente faz até um exercício sobre isso, de uma forma cadenciada. E, através dessa respiração, a gente começa a alterar também e a diminuir o ritmo dos outros sintomas que a gente está sentindo no corpo. Então, se a gente, através da respiração, a gente consegue diminuir um pouco o fluxo de pensamento, né, que a gente pensando em várias coisas ao mesmo tempo, e com esse exercício a gente consegue, muitas vezes, situações e focar no presente, ali, naquele momento que a gente está vivendo, na respiração, e especialmente está voltado para o futuro. Geralmente está voltado para o que pode acontecer, a gente imagina que pode acontecer, que vai acontecer. Então, a respiração é um recurso muito bom. Estabelecer rotinas de planejamento, como eu falei, quando você, às vezes, está com muita coisa na cabeça, preocupado em fazer várias coisas, se você coloca isso no papel, a gente sintetiza um pouco isso, né? A gente ativa isso e coloca no papel, isso ganha um pouco de vida e sai um pouco da nossa cabeça. Então, se a gente cria esse hábito de ir colocando, estabelecendo rotinas e colocando os nossos compromissos, aquilo que a gente precisa resolver no papel, e estabelecer metas de como solucionar aqueles problemas, isso diminui um pouco a intensidade do que está rolando na nossa cabeça, que às vezes fica na nossa cabeça há muito tempo, a gente fica gerando esses sintomas de ansiedade. E colocando isso no papel, escrevendo, organizando isso, a gente consegue diminuir esse nível de ansiedade. Isso é até uma técnica de resolução de problemas, né? Como eu falei, lidar com incerteza de controle, já falei isso anteriormente, né? Mas, enfim, mais uma vez reforçando. Ser mais otimista, em geral, emoções positivas, a gente tende a ter um pensamento pessimista sobre a vida. O pensamento pessimista, ele geralmente é geral, é como se tudo tivesse ruim. Ele é nossa culpa, tudo é nossa culpa, né? Ele é muito direcionado para a gente, e ele é muito permanente durante o tempo. Isso sempre vai acontecer assim. São frases que a gente ouve muito. Então, o pensamento otimista, ele tende a dividir a nossa responsabilidade mais com a situação, entender aquilo como mais circunstancial e pontual, e também não como geral, mas como específico de alguma situação. Isso que não se reflete em todas as situações da nossa vida. E emoções positivas, porque
eu não falei sobre as emoções especificamente, mas o medo é uma das emoções, e a gente tem mais 5 emoções básicas, que são a raiva, a surpresa, o nojo, a alegria e o desprezo. Essas emoções básicas, 4 delas são negativas, né? O medo, a raiva, o nojo e a tristeza, que eu esqueci de falar, é a tristeza. Então, a gente tem muito mais emoções negativas de base do que positivas. Então, se a gente encontrar e buscar e construir situações que a gente possa gerar mais emoções positivas, a gente tende a equilibrar essas emoções negativas que estão mais prementes na nossa vida. Então, é um recurso também que a gente usa. Isso pode ser construído e pode ser treinado até em consultório, né, de geração de emoções positivas, para que você possa equilibrar esses momentos de mais tensão e mais angústia, mais negativos, com momentos mais positivos. Uma outra coisa muito importante é alimentação, sono e atividade física. Como eu falei desde o início, né, tanto medo, estresse e ansiedade, eles estão envolvidos com respostas do nosso corpo, principalmente, né? Reações químicas, reações hormonais, reações musculares, enfim, várias reações do corpo. Se a gente não está bem alimentado, se a gente não está dormindo bem, se a gente não está fazendo nenhum tipo de atividade física, muito provavelmente a ansiedade vai permanecer com muito mais força. Então, muitas vezes, a falta de alimentação favorece um quadro de ansiedade maior, e de outros, estou falando de ansiedade, mas isso gera outros transtornos também fazem parte também. Mas como é o tema ansiedade, né? Falando mais em relação à ansiedade, mas se você tem baixa de vitamina C, baixa de vitamina B, baixa de outros nutrientes no seu organismo, a produção por exemplo, de cortisol aumenta, né? Então isso gera um aumento de pressão arterial, gera outros problemas físicos no teu corpo. Então você precisa estar equilibrado, né, com esse funcionamento. A questão do sono é muito importante, né? Se você tem um sono irregular, naturalmente o seu corpo vai reagir, você vai se sentir mais irritado, mais cansado, falta de concentração, e tudo isso acaba retroalimentando a questão da ansiedade. A atividade física também muito importante para que a gente possa reconhecer no nosso corpo as reações e conhecer melhor o nosso corpo, né? Saber lidar melhor com o funcionamento do nosso corpo e prepará-lo para ficar, como se diz, prepará-lo para reagir melhor a essas situações, né? Então, a atividade física ela é fundamental e muito importante para a regulação também dos nossos hormônios, também do nosso funcionamento circadiano também, né, do ritmo circadiano, e, enfim, nosso corpo de um modo geral. E, por fim, a terapia. A terapia, eu coloco tanto a terapia psicológica quanto a psiquiatria, né, a medicina psiquiátrica. Se for o caso, é necessário, muitas vezes, em determinadas situações, você precisar de um apoio psiquiátrico, uma medicação, para poder lidar melhor com esses quadros. E aqui seria não sei se ainda dá tempo da gente fazer esse exercício, um exercício de respiração que eu trouxe para a gente poder fazer aqui nesse momento. Dá tempo, Marilene? Tá ótimo. Então, vou pedir a todo mundo aí para sentar confortável, né? Essa respiração se chama respiração diafragmática. Diafragmática é aqui no nosso diafragma, nosso abdômen, né? Então, é aquela respiração do bebê, né? Observa o bebê deitadinho assim, respirando, dormindo, ou deitado, a barriga dele sobe e desce. Então, a ideia é a gente fazer isso, a gente encher a nossa barriga de ar, segurar um pouquinho e soltar. E é através da seguinte funcionamento, né? Você vai respirar e a gente vai fazer uma contagem de 4 segundos, né? Eu vou contar aqui, vou contar até 4, depois a gente segura esse ar durante também 4 segundos, desculpa, e solta 6 segundos. Solta o ar pela boca durante 6 segundos, bem devagar, né? Então, essa é uma respiração que ajuda muito na ansiedade, nos ataques de pânico. É uma recomendação quando a pessoa começa a apresentar um gatilho
e apresentar os sintomas do ataque de pânico, a respiração diafragmática é um recurso que ela pode utilizar no momento, e nos quadros de ansiedade também. Então, vamos lá, vamos fazer? Todo mundo aí coloca as duas mãos sobre o abdômen, para sentir a barriga encher de ar, né? E a gente vai respirar, o contato é 4. 1, 2, 3, 4. Agora segura o ar durante 4 segundos. 1, 2, 3, 4. E solta durante 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, vamos lá. Inspira 4. 1, 2, 3, 4. Preste atenção no ar que está entrando no seu corpo. Veja a sua barriga enchendo. Fique prestando atenção no ar. Segura 4. E solta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez para terminar. Inspira 4. Sentindo bem o ar entrando, prestando atenção nessa respiração. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E solta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso. Obrigado aí pela atenção de todos e todas. Fico aí disponível para as perguntas, as questões, para a gente ir conversando um pouquinho agora. Aí os meus contatos aí no final, quem quiser tirar alguma dúvida, tiver depois, né, da live, quiser perguntar alguma coisa, estou disponível. Podem fazer perguntas. Obrigado, Ricardo. Foi fantástico. Olha, eu acho que eu vou marcar já a terapia, porque eu me encaixei em todos aqueles itens, não sobrou nenhum. Viu, Sônia? Olá, Ricardo, consegui me conectar. Muito obrigado pela sua palestra, extremamente importante nesses dias de hoje. Eu me enquadrei ali também em alguns daqueles, principalmente a questão da ansiedade, que eu acabo entrando em crise de asma quando eu fico muito nervosa, muito ansiosa, com os problemas desabando sobre mim, e a asma na certa. Entro em crise. E a respiração é ótima, ela sempre me dá sono quando eu faço esse exercício. Eu começo a bocejar. Que ótimo, né? Tá relaxando. Sempre eu paro para fazer isso, que eu sempre consigo acalmar, né, e melhorar das crises, né? E tem muito a ver com essa situação que nós estamos vivendo, né? Muita cobrança. Acho, inclusive, que vocês deveriam fazer um estudo com os professores, porque se tem uma classe que está sendo sobrecarregada nessa época de crise, somos nós, docentes, porque a cobrança ela aumentou muitíssimo, né? Porque nós estamos dando aulas remotas, então não é só dar uma aula, além de dar aula, estamos tendo que gravar aulas, né? Atender os alunos, né? Atender o ciricutico dos alunos, né? Que não ficam né, mal nessa situação, e fora todas as cobranças burocráticas que continuam como se nada estivesse acontecendo, né? Cobrança de CAPES, de CNPq, esse mundo está longe da pandemia, e nós temos que nos virar para manter o equilíbrio e conseguir dar conta de tudo. É claro que isso, uma hora, a cobrança, ela chega, né? E professora, lá atrás, né, eles venderam a ideia para a gente que o home office seria uma maravilha, né? Todo mundo olha, eu estou trabalhando feito uma condenada. É o dia inteiro. Eu mal tenho tempo de cuidar da minha casa
É de 6 da manhã. Hoje, por exemplo, começou de 6 da manhã, reunião com o meu chefe, porque ele está em insone, então ele está levantando às 5, ele já está fazendo contato, então hoje fizemos reunião às 6 horas, e isso vai até 10, 11 da noite, né? Que aí vem os alunos, né? Estrandos, doutorandos, né? Que isso, que aquilo, e os problemas, né? Da nossa vida acadêmica que nós temos, que não podemos deixar a peteca cair, né? Então, tá assim, não ter assim, uma cabeça muito boa, porque senão a gente pira mesmo, para manter esse equilíbrio e tocar, né? Mas não, então eu acho que são palestras que vêm muito assim a calhar para nós nos entendermos, né? Nos entendermos, né? E tentar minimizar de alguma forma essa cobrança violenta, né, que está nos afetando. Foi muito bom, gostei muito. Que bom. Helena, você gostaria de falar alguma coisa antes das perguntas? Sim, sim. Primeiro, agradecer. Eu acho que a Sônia já falou, né, grande parte do que está acontecendo conosco. Eu acabo de descobrir que eu sou amplamente ansiosa. Já sabia, mas não sabia que era tanto. Mas eu posso já começar fazendo uma pergunta? Eu pensei que fosse terapia. Eu pensei que fosse o endereço do Ricardo. Marilene, eu tenho o telefone. Você está entendendo? Eu vi na tela, já anotei o telefone. Eu vou explicar por quê. Quando eu entrei na menopausa, comecei a não dormir. Achei que o meu nome estivesse associado olha que eu faço yoga, faço meditação, faço exercício, mas olha, o dormir meu tá péssimo. E aí atrapalha o dia inteiro o seguinte, né? Porque aí nada funciona direito. Aí essa é uma dúvida. O que vem, né? Eu acho que tem efeito de menopausa, com certeza, né? E aí... Porque é uma alteração hormonal muito grande no organismo, né? Então, como eu estava falando anteriormente, esses geralmente tem uma alteração muito grande orgânica mesmo, né? Hormonal. Então, assim, quando às vezes a gente está às vezes a gente está dormindo até bem, mas a gente não está se alimentando bem. E a gente tem um déficit de substâncias no nosso organismo que acaba provocando um pouco esses quadros de irritabilidade, ansiedade, falta de concentração. Então, assim, é preciso investigar mesmo alguma maneira mais holística mesmo. Assim, a gente tem que olhar para a gente como um ser integral que muitas coisas influenciam, né? E às vezes a gente acha que está tudo bem, está tudo equilibrado, só que às vezes você vai numa consulta e faz um checklist de como é que está a sua vida, e aí você vê que determinada coisa lá realmente eu não estou muito bem com isso. Essa questão muito de perguntar aos pacientes em diversas áreas da vida, porque muitas vezes ele gerencia determinadas partes da sua vida. Não nesse momento, mas no momento fora da pandemia. Às vezes a pessoa trabalha muito, faz muita coisa, não tem um momento de lazer, de descontração, de se desligar um pouco daquele ritmo, né? E nem se percebe disso, nem se percebe que não tem lazer na vida. E a falta de lazer, às vezes, alguma coisa que constrói um pouco as outras áreas da sua vida, de modo geral. Então, você precisa daquele momento de lazer, de descontração, aquilo que eu falei das emoções positivas, né? Você precisa desses momentos que você gere essas satisfações, momentos de prazer também, né? De jogar a conversa fora, de ver alguma coisa diferente, para que você possa equilibrar um pouco o funcionamento do teu cérebro também, né? Então, às vezes, é importante você fazer esse checklist, entender como é que está a sua vida de modo geral e ver o que está provocando um pouco essas crises de ansiedade, esses momentos de ansiedade.
Obrigado, Ricardo. Eu vou pegar agora algumas perguntas que estão lá no YouTube para você responder, tá ok? Tem algumas coisas que são perguntas, outras são apenas observações, mas eu vou passar para você assim mesmo. A professora Leonor Ribas, que está com a gente, ela diz o seguinte: não está fácil. Nós concordamos. Não está fácil. A Rita, ela diz assim, preocupante. Acho que tem muita gente assim para assistir. A Cristiane Bento, ela quer colocar uma situação dela para você. Ela diz o seguinte: há pouco tempo tive uma crise de ansiedade. Vários pensamentos do passado vieram. Sensação que a morte estava muito perto. Um medo intenso de morrer, insônia. Ricardo, o que você pode falar para essa nossa aluna que fez essa descrição, né, de como ela se sentia algum tempinho atrás? Se esse tempinho atrás for nesse período ainda da pandemia, isso foi muito comum, né, de acontecer, né? A gente teve que lidar com esse medo da morte de uma forma muito intensa, né? Quando começou a pandemia, que a gente começou a tomar ciência, né, de que existia um vírus que estava se disseminando pelo mundo e aquelas imagens vindo principalmente da Itália, Espanha, pessoas, né, morrendo e sem atendimento. Então, assim, a gente teve que se deparar com a morte muito, muito próxima, né? Porque, primeiro, que é você lidar com uma coisa um pouco invisível, né, que é um vírus, você não sabe muito bem, não se tinha muito bem a clareza como se pega, como se não pega, tem que ficar em casa e tem que lavar a mão, e, enfim, as informações eram muito contraditórias, né? E a gente teve que se deparar com isso de uma forma muito intensa. Então, se esse medo da morte veio aí por conta da pandemia, muito comum, foi muito comum de acontecer, está sendo ainda muito comum, porque ainda a gente vê ainda a situação ainda não está, né, controlada, e enfim, muitas situações ainda acontecendo, e as pessoas ainda lidando muito forte com isso. Agora, é preciso, se não for exatamente por conta desse momento, né, a gente precisa investigar da onde que surge esse medo da morte, porque às vezes, por exemplo, né, você passa por situações traumáticas muitas vezes e às vezes aquilo fica registrado em algum lugar e alguma coisa em determinado momento, muito tempo depois, dispara aquilo, né? A gente tem uma região no cérebro chamada de amígdala, né? E a amígdala é onde reúne nossas emoções mais primitivas. Então, ali até antes da própria linguagem, a gente registra as emoções ali na amígdala. E é uma região que gerencia muito essa questão da emoção. E como é um lugar que registra emoções que são muito primitivas, muitas vezes você não se depara com isso muito cedo e vai se deparar com isso mais tarde, porque isso fica registrado, mas sem, vamos dizer assim, sem um sentido definido, né? Você não é a emoção sem a parte cognitiva, sem o entendimento daquilo. Então, assim, ela precisa investigar para entender da onde e por que está surgindo esse medo da morte, que situações são essas que estão trazendo essas sensações para ela. Ok. Ela aqui, depois que eu vi que ela colocou aqui embaixo, que o neurologista disse que ela estava com depressão e que ela agora está fazendo acompanhamento. Tá? Ela colocou essa observação aqui depois. Tá? Tem uma pergunta da Rita, que é uma outra aluna nossa da biologia, que ela diz o seguinte: transtorno de ansiedade leva a depressão ou é totalmente diferente? Não leva a depressão. Você tem classificações até diferentes. A ansiedade ela pode fazer parte, não o transtorno em si, porque o transtorno é uma reunião de sinais e sintomas, né? São várias características que levam a você caracterizar e diagnosticar alguém com um transtorno de ansiedade ou de depressão ou de alguma outra coisa. Então, assim, dentro da depressão, você tem momentos de ansiedade. Dentro do transtorno obsessivo-compulsivo, né, aquele da pessoa ficar lavando as mãos várias vezes, com medo de se contaminar, você tem situações de ansiedade. Inclusive,
o comportamento de lavar a mão é para diminuir a ansiedade, né? Porque a pessoa fica tão ansiosa de estar contaminada que ela vai lavar a mão para diminuir a ansiedade. Então, você tem ansiedade em vários outros transtornos, né? Nos transtornos esquizofrênicos, você tem situações de ansiedade, nos transtornos fóbicos, né? Medo exagerado de barata. Você passa mal se você vê uma barata. É uma carga de ansiedade enorme. Agora, um não leva ao outro. Você pode ter até os dois, né, concomitantemente. Inclusive, eu trabalhei com o DSM-5, né, que é o diagnóstico, o manual americano, né, da Sociedade Americana de Psiquiatria, mas o CID-10, que é da OMS, que reúne não só transtornos mentais, mas inúmeras doenças, né? No CID-10 existe um transtorno chamado transtorno misto de ansiedade e depressão. A pessoa apresenta sintomas ansiosos e depressivos. Às vezes você acha que a depressão é só a pessoa ficar dentro de casa, não querer levantar da cama, não querer comer, não querer tomar banho, não querer fazer nada e achando que a vida é uma catástrofe só. Porém, você tem quadros de depressão onde a pessoa tem irritabilidade, onde a pessoa não dorme, né, tem sono muito curto, onde a pessoa tem um pensamento muito acelerado, como um ansioso. Então, não é que um leve ao outro, mas você precisa diagnosticar claramente qual é o mais prevalente naquele momento. E, geralmente, esse diagnóstico ele vai pela questão do pensamento. Se o pensamento for muito destrutivo, muito negativista, ele tende mais a ser um quadro deprimido. Se o seu pensamento for alguma coisa mais, como eu falei, catastrófico, ou voltado para o futuro, ou voltado para sensação de baixa autoestima, ou de incapacidade de realizar coisas, ele tende a ser mais um quadro de ansiedade. Obrigado, Ricardo. Temos mais uma pergunta aqui do Diocleciano Marques de Freitas. Ele diz o seguinte... uma pergunta também. Então deixa eu passar do Diocleciano, e depois eu passo para você. A pandemia mexeu muito com a vida dos idosos, principalmente os que estão afastados do trabalho. O que fazer para diminuir a tensão e a ansiedade nesse período de confinamento? Uma das coisas que eu falei aqui que eu acho importante é assim, geralmente as pessoas idosas que estão aposentadas, elas costumavam ter uma rotina de vida, né? E uma rotina fora de casa, de sair, né? Por conta da pandemia, tiveram que se restringir à casa e enfim, não podendo realizar aquela rotina que ela tinha com mais frequência. Uma das coisas é tentar criar uma rotina possível, né, em casa, ou se for sair, aquela saída mais pontual para alguma necessidade, mas como está mais restrito à casa, tentar criar uma rotina do dia, porque a falta da rotina, ela também ela desregula um pouco o nosso funcionamento, né? Então, se você não tem uma hora para acordar, não tem uma hora para almoçar, para comer, para fazer determinadas coisas, cada hora você faz de acordo com o momento que você está pensando, sem ter um certo cronograma, isso te deixa um pouco conturbado também o seu funcionamento, né? O nosso próprio organismo, ele um pouco se adapta ao nosso funcionamento. Então, se a gente tinha um funcionamento de, sei lá, acordar todo dia às 7 horas da manhã, tomar café às 8 e ir trabalhar e voltar às 5 horas, enfim, se a gente tinha uma rotina estabelecida, o nosso próprio ritmo circadiano, né, nosso próprio funcionamento orgânico, de um modo geral, a hora de comer, a hora de dormir e tal, estava estabelecido de uma certa forma, estava equilibrado. Se você quebra isso de uma forma, nós fomos obrigados a quebrar isso, né, do isolamento social, se você quebra isso de uma forma forte, você causa um descontrole no organismo, causa uma série de sensações orgânicas também que te levam a produzir pensamentos negativos. Você acha que isso agora, estou sentindo aquilo, não consigo fazer determinadas coisas, não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para fazer aquilo. Então, soluções é você buscar essa rotina, essa organização do seu dia. E outras também, tem possibilidade de essa coisa de acesso à internet, né, poder manter o contato, mesmo que virtual, com as pessoas,
né, se for algum idoso que tem essa facilidade de lidar com a internet, porque afastadores é prejudicial, né, você ficar sem contato com ninguém, telefone, enfim, você tentar manter minimamente teus vínculos, né, de contatos que você tinha antes. Obrigada. Deixa eu fazer sua pergunta. É mais institucional, né? Porque você trabalha na divisão de saúde do estudante lá na UFRJ. As universidades, de uma maneira geral, estão vendo essa questão do apoio ao estudante nessa fase de pandemia, com problemas psicológicos, buscando apoio, buscando como se encontrar nessa situação? Professor, a gente teve, lá na UFRJ, a gente criou, né, logo quando teve, logo depois da pandemia, a gente fazia grupos, né, os alunos, tinha uma parte de atendimento mais pontual, psicológico, né, com os bolsistas que são do Instituto de Psicologia, que a design atendendo os alunos, e a gente tinha também as parcerias com outros o Oeste, o próprio HU, o IPUB na Praia Vermelha, que é para a parte psiquiátrica, enfim. A gente acabou sendo obrigado a criar um grupo virtual, né, para atendimento, para acolhimento desses alunos. E, assim, muitos alunos que não são do Rio, né, tiveram que voltaram para suas cidades, ficaram também distantes aqui da e esse foi um recurso que a gente achou muito importante para poder ter um espaço de acolhimento e para poder atendê-los nesse momento. Vieram muitas situações, né, no Centro de Ciência da Saúde e atendimento. Assim, a gente tinha uma parceria com eles e os alunos que iam nos procurar, a gente encaminhava para lá. Assim, eu acho que uma coisa que ficou muito forte nesse momento foi esse retorno das pessoas e do convívio com as famílias. Ali surgiram muitas dificuldades, né? Às vezes, muitos alunos com relações familiares muito complicadas e essa necessidade de ter que ficar em casa muitas vezes, porque às vezes o aluno ia para a universidade, passava o dia inteiro na universidade, voltava para casa só para dormir, não tinha esse contato tão, vamos dizer assim, mais tão frequente com a família. E foi obrigado a ter esse momento, né? Os atritos ficam minimizados, né? Exatamente. Então, assim, muito atrito familiar e por isso também gerando muitas dificuldades e desconfortos aí significativos. Então, a gente precisou lidar muito com essas questões. A gente trabalha junto com algumas universidades, inclusive com a própria UERJ também, que tem um setor de atendimento de estudantil. A gente tem uns grupos que a gente faz reuniões em conjunto com as universidades aqui do Sudeste, do Rio de Janeiro, do Sudeste, e algumas universidades até fora do Sudeste, que participam também de ações em conjunto para discutir como a gente está organizando as atividades. E a gente vê que isso é geral, assim, a necessidade e a procura de atendimento, de busca de apoio e suporte foi praticamente todas as universidades que a gente tem encontrado muito a procura. Obrigado, Ricardo. Nós temos... Quer falar alguma coisa? Eu sei que a UERJ tem um serviço, né, de assistência psicológica que já existia fora da pandemia, né, que nessa época de intensificado. Eu vi vários avisos, né, no grupo, né, dos professores né, com endereço para encaminhar alunos que buscassem, mas eu não dos resultados, né, digamos assim. Até que não é, né, a minha área, né, principal de interesse, mas eu sempre vejo anúncios de
seminários abordando essa questão do apoio, né, do suporte para o estudante, né? E na UERJ aconteceu também um suporte para os estudantes com dificuldade de acesso, né, com distribuição de pacotes de dados, né, de chips, para minimizar a distância, né, do meio acadêmico, né, que é muito forte, né? Você quebra uma rotina, né? Essa questão que você falou aí, você vem numa rotina e de repente não tem mais essa rotina, isso é uma fonte de estresse muito grande, né? Principalmente os alunos que estavam iniciando o curso, que estavam terminando, foram os alunos que mais sentiram, têm sentido mais esse momento, né? Porque quem estava iniciando vinha com todo aquele gás, aquela satisfação de estar entrando na universidade logo exatamente no início do período. E quem estava terminando achava que esse ano ia terminar tal, com projeto já, inclusive, de trabalho, enfim, de perspectiva de entrar na vida do trabalho, né? E também que tiver. Então, foram as duas pontas aí da vida acadêmica, foram as que mais, eu acredito, pelo menos, nesse processo. Acredito. Eu pego o primeiro período e assim, para mim, para o meu espanto, eu achei que nas aulas remotas a frequência pequena, e não, para meu espanto é praticamente 100%. Então, você percebe a necessidade que eles têm naquela hora, né, segunda, terça e quarta, né, o meu encontro com a turma, né, do primeiro período, com 60 alunos, e geralmente tem 58. Então, eu vejo isso como uma necessidade de ter esse contato, né, com a universidade, né, de alguma maneira. Isso acontece com turma de outros colegas também. E também a outra ponta, que são os monografandos, os que já estão na fase de defender o TCC. E, assim, apesar de tudo, muitos ainda estão conseguindo defender, já tivemos, eu acho, umas 4 defesas agora, mas muitos tiveram problemas, empacaram, não conseguiram progredir. Agora é que estão conseguindo, né, eu acho que, sei lá, digerir essa situação e dar prosseguimento aos seus trabalhos, né? Mas a gente tem que ter realmente assim, muita paciência, né? Nós temos que superar os nossos próprios limites para poder atender da melhor maneira possível os nossos estudantes, né? E muitos são ainda muito bebês, né? Principalmente no primeiro período, né? Tem aluno com 16, 17 anos. Nossa, para mim são bebês, né? É muito difícil, né? Nessa transição da infância para a adolescência, também ainda não é adulto e tem que encarar uma paulada dessa, como está sendo essa pandemia, é uma situação muito crítica, né? Enfim, é a realidade que nós temos, né? Estamos aí tentando fazer o melhor possível. Obrigado, Ricardo. Tem mais aqui algumas questões. Vamos lá. Um dos nossos colocar. Eu estou bem assim. Meu TCC travou feio. Olha só, a gente tem aqui uma questão. Antes de passar para a pergunta, tem uma mensagem aqui do Barto Júnior, que é o Bartolomeu, seu irmão. Ele colocou assim: estou né, e botou, boa tarde, estamos agora do RPG, parabéns pelo trabalho de vocês. Então, está aqui um carinho do irmão. Mandar um abraço para o meu irmão, para minha sobrinha, que ela deve estar assistindo. Que bom. Mas nós temos uma pergunta, temos uma última pergunta. Não, peraí, acho que eu pulei aqui. Uma é uma observação do Diocleciano também, que ele diz que imagina como estão, né, os professores e profissionais da saúde, né, em relação a toda essa cobrança que está acontecendo. Então, o Diocleciano ele fez essa observação, e a gente tem aqui uma pergunta, uma questão, que não é exatamente sobre a pandemia, mas que aconteceu durante esse período, da Thaís Abreu, que é a nossa bolsista. Ela diz que passou por algumas situações traumáticas ao volante. Ainda dirijo, mas me sinto muito apreensivo o tempo todo e dá uma mega dor de cabeça depois. Alguma dica para diminuir isso? Não sei exatamente que situações são essas que geraram esse... Foi um assalto. Tá. Então, assim, a gente pode... Assim, a questão desses traumas, eles são
pode ser um transtorno de estresse agudo, que é uma coisa mais pontual, assim, acontece, né, por conta dessas situações, você vive aquilo de uma maneira muito intensa, e isso fica um pouco recorrente durante um certo tempo. Eu não sei há quanto tempo que isso está permeando aí a vida dela, né, quanto tempo isso aconteceu. Ou transtorno de estresse pós-traumático, que aí já é uma coisa mais permanente, mais constante. Aí além da dor de cabeça, não sei se acontece isso, dela ficar relembrando a situação, aquelas imagens e flashes das situações vão acontecendo novamente. Às vezes a própria sensação e a descarga energética de adrenalina, né, que acontece, ela volta por conta só de você lembrar, e isso te desestabiliza muito. Então, assim, o que a gente trabalha muito na clínica é o que a gente chama de dessensibilização sistemática. O que é dessensibilização sistemática? É você fazer algumas técnicas que são essas relativas a relaxamento com imagem mental. Então, a gente constrói junto com o paciente essas situações que ele viveu, que são traumáticas, e vai tentando desensibilizar um pouco, ou seja, vai tentando diminuir um pouco a intensidade, aos poucos, a intensidade das reações que vão acontecendo por conta da lembrança daquela situação, né? Para minimizar um pouco a recorrência disso ao longo da vida. Em relação porque, assim, aquela coisa que a gente estava falando no início, a gente não tem como lidar não tem o controle de tudo, nem a certeza de tudo, de que tudo vai acontecer da forma como a gente imagina. Não acontece. Assim, a gente não pode garantir que ela não vai viver outras situações assim, mas a gente pode encontrar recursos, construir recursos em conjunto para que a reação a essas situações ela possa ser minimizada e não permanecer durante muito tempo. Então, são técnicas que a gente faz tanto primeiro de entendimento da situação, né, de ela própria perceber que situações além dessas ela reage dessa forma, ou se isso é uma coisa só pontual, ou se isso acontece várias vezes, e fazendo esse processo de tanto de sensibilização. Às vezes até, por exemplo, a pessoa foi assaltada em determinado ponto da cidade, ela possa passar lá de carro outras vezes, né, nesse lugar, e perceber que o assalto foi uma coisa pontual, não foi uma coisa que vai acontecer o tempo inteiro. Isso vai diminuindo um pouco a sua expectativa, aquela coisa da expectativa apreensiva, né, de você ficar imaginando que vai acontecer uma coisa ruim sempre. Isso vai, aos poucos, vai diminuindo um pouco essa expectativa apreensiva de que alguma coisa vai acontecer. É mais ou menos um pouco parecido com o tratamento que faz com a fobia, né, quando a pessoa tem fobia de elevador, né, ou fobia de avião. Se ela precisa viajar de avião, ela vai ter que lidar com isso outras vezes, né? Então, por mais que ela tenha a fobia, ela precisa viajar por conta de trabalho, alguma coisa, então ela precisa voar. Então, você vai criando situações, construindo junto com elas situações relativas a voo, a viagem e tal, e diminuindo um pouco, através de técnicas, essas reações do organismo à situação. Porque não quer dizer que ela nunca mais vai se sentir ansiosa quando entrar no avião, mas pelo menos não vai paralisá-la diante de uma viagem de avião, ou não vai causar um transtorno, uma disfuncionalidade muito grande no corpo dela, se ela precisar viajar. É a mesma coisa do fóbico, que tem pavor de elevador. Você vai se aproximando aos poucos do elevador, e isso é feito de forma gradativa mesmo, para a pessoa ir se adaptando aos poucos àquela situação e percebendo que a situação ela não é catastrófica como ela imagina ser, né? Que vai entrar no elevador, vai ficar preso, vai morrer sufocado, o elevador vai cair, enfim, tem uma série de pensamentos que surgem por conta do medo do elevador, por exemplo. Então, o que eu posso dizer para ela é isso, que você pode, aos poucos, ir minimizando esse impacto que teve essa situação que foi traumática. Obrigado, Ricardo. Nós não temos mais perguntas aqui, né, no nosso chat do YouTube, mas temos mais um carinho aqui para você, da Glenda, dizendo parabéns, tio Ricardo, muito obrigado pelo carinho. Minha sobrinha afilhada. Pois é. Então, nós também
gostaríamos muito de Ele está agradecer. em peso aí, participando. Aí, ó. Obrigou a família vir, ó. Estou fazendo... Brincadeira. Não, brincadeira. Olha só, Ricardo, nós agradecemos muito você. Peço desculpas por ter gaguejado na hora de fazer a sua apresentação. Comecei com estresse e ansiedade, porque o meu celular que estava com sua apresentação apagou, porque entrou uma ligação. Eu falei, caramba, agora eu não conseguia lembrar. Desculpa, mas a culpa é da Sônia, viu? A Sônia que não entrou porque ela que ia fazer a sua apresentação. Então, vou achar eu não conseguia me conectar, não sei o que houve, tive que pedir socorro a um colega do suporte da UERJ, aí ele me falou, olha, hoje está mesmo ruim a conexão, vai tentando. Não é um problema técnico, é de conexão mesmo. Aí fui tentando, aí uma hora entrou. Porque eu já estava entrando aqui em desespero, ficando ansiosa. Não, e eu também, foi muito engraçado, porque eu falei, não, eu passei para a Sônia a apresentação, eu não vou ler a formação do Ricardo direitinho, arrumadinha, como estava, né, que eu mandei para ela, com ela. Quando eu fui apresentar, eu falei, ótimo, pega o celular. Peguei o celular, comecei a ler, entrou uma chamada no meu celular. E simplesmente apagou a apresentação. Coisas da tecnologia, não? São coisas da tecnologia. Coisa de... Mas foi bom para ver como é que a gente fica ansiosa, não estressado e não tem controle sobre nada. Exato, um jeito. Bom, mas, olha, muito agradecemos muitíssimo aí, né, aos nossos telespectadores. Pedimos para se inscreverem no canal, para curtirem, que isso é importante para o SEADES, e para compartilhar esse vídeo, porque ele é importante para outras pessoas também, né, que não puderam assistir ao vivo, assistirem, e isso contribui para que as pessoas se tranquilizem um pouco, né, se equilibrem um pouco. Então, assinem o canal, curtam o nosso canal e compartilhem o nosso canal. Aí, ao Ricardo, mais uma vez, nós agradecemos muitíssimo. Na próxima semana, temos a nossa roda, né, da semana que vem, que eu não sei qual é o tema, não, mas eu sei, ela vai falar. A roda de conversa da próxima semana são aves da Mata Atlântica, relevância e conservação, com a professora doutora Maria Alice dos Santos Alves, do Laboratório de Ecoaves, né, do Instituto de Biologia da UERJ. Então, será no canal do YouTube, né, nesse mesmo canal, às 15 horas, quinta-feira, dia 12 de novembro. Ricardo, rapidinho, muito obrigada. É a Helena aqui, eu tive que tirar o vídeo. Muito obrigada, foi ótimo. Descobri que estou ansiosa até. Vamos todos nos tratar. Com certeza. Vamos fazer terapia em grupo. Vai ser terapia em grupo das ansiosas. Terapia em grupo. Gente, boa tarde a todos. Agradecemos a todos que estiveram conosco até agora e até quinta-feira que vem. Tchau. Tchau, obrigado. Assinem o nosso canal. Temos a nossa rádio também. O Alisson vai projetar aí o link da nossa rádio. Temos também o nosso canal no Instagram, onde vocês podem acompanhar, né, as novidades do SEADES. Nossa página, nossa rádio e o nosso Instagram, além do nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela assistência de todos e especialmente aos nossos palestrantes, né, incluindo hoje o Ricardo, que são eles que nos permitem manter nessa programação bem variada, bem animada, enfocando temas